Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com mais uma ideia nova para estar usando em nossas operações. Vamos aprender uma estratégia na negociação de FERE que é bem bacana e vem dando resultados muito bons. Quando a gente vai apostar em DIFER, o foco é sempre o último dígito da pontuação do TIC, porque é ele que irá definir ganho ou perda em nossa entrada, correto? A estratégia de hoje não vai analisar apenas o último dígito, e sim toda a pontuação do TIC. Uma das estratégias mais usadas em DIFER é aguardar um ou mais dígitos iguais à previsão para entrar. Por exemplo, se você definiu a previsão em 0, você pode aguardar que saia 2 ou mais dígitos zeros para poder entrar, sempre analisando o último dígito da pontuação do TIC. Mas e se além da repetição, a gente analisasse também os outros dígitos da pontuação? E se a gente só entrasse de FERE de 0, se saísse 2, 3 ou mais dígitos zeros também nas outras casas decimais? Pois é galera, eu queria ver como seria na prática a eficácia dessa estratégia. Então, como manualmente fica muito demorado para aguardar a situação, eu criei o robô Topher para automatizar isso para mim. E nesse vídeo tutorial vou mostrar a vocês como configurar e usar esse robô de negociação DIFER na plataforma Deriv. O robô irá automatizar suas negociações, permitindo que você opere com mais eficiência e disciplina, utilizando a estratégia de hoje. Então, para testar na prática a eficácia dessa estratégia, eu adicionei no robô valor de entrada, meta diária, stop loss, ajuste de gale, que são as configurações do nosso gerenciamento, e também diminuir enquanto o valor da entrada no ganho, que é uma função onde a gente pode usar uma stake mais alta e ir diminuindo, para que quando a perda chegar o valor seja menor do que o valor inicial, e assim os gales também ficam mais baixos. Se não quiser usar, é só deixar em 0. Dividir gale enquanto, a função de dividir gale para os valores não ficarem altos, pois sabemos na negociação DIFER os gales são maiores. Se não quiser usar também o divisor de gale, é só definir em 1. Iniciar divisor após quantos loss. Gosto dessa função, pessoal, porque não acho necessário dividir o gale logo no primeiro loss. Acho mais interessante dividir do segundo em diante, pois os valores ficam mais altos. Como aqui que está definido em 2, então o robô irá dividir o gale só se acontecer 2 perdas seguidas. Assim o segundo gale será dividido por 2. Então deixei aqui essa função e deixei também editável para que cada um defina como quiser na sua operação. Obviamente que essa função só estará ativa se o divisor de gale estiver definido em 2 ou mais. Quantidade de loss virtual, outra função bem bacana na negociação DIFER. Então deixei também disponível para quem quiser usar. Se não for usar, é só deixar em 0. Quantidade de wins para iniciar o loss virtual. Aqui, o loss virtual, quando ativo, começa ao iniciar o robô, e depois só será inicializado novamente após a quantidade de ganhos que tiver definida aqui. Modo operação, que tem duas opções, as últimas casas ou não usar a última casa. Essas duas opções têm a ver com a estratégia do robô, que já vou explicar a vocês. Quantidade de casas decimais. Aqui está definido em 3, então se acontecer da pontuação do TIC ficar com os últimos 3 dígitos iguais e for o mesmo dígito da previsão, o robô entra de FERE. A cada TIC, o robô define a previsão no último dígito. Portanto, enquanto não for feita a compra, a previsão fica sendo alterada a cada TIC. Quando acontecer do robô definir a previsão em um dígito e os últimos 3 dígitos da pontuação for igual à previsão, aí sim a compra é feita. Então posso definir aqui a quantidade de casas decimais que eu quiser. Claro que não pode ultrapassar a quantidade de casas decimais que a pontuação tem. E quanto mais casas ficar definido aqui, mais demorado fica para o robô fazer a entrada. Com 3 casas aqui, o robô está fazendo em média 3 entradas a cada 2 horas. Quando eu defino em 2 casas decimais, ele faz em média 7 entradas em cada 2 horas. Então se definir 4, 5 ou mais, vai demorar muito, pessoal, mas também pode definir se quiser. E por último, quantidade de repetições. O robô ainda disponibiliza essa função se quiser tornar a estratégia ainda mais criteriosa. Aqui está definido em 1, então se sair 3 dígitos iguais à previsão, a compra já é feita. Mas se eu definir em 2, por exemplo, a compra só será feita se sair 3 dígitos iguais à previsão e o último dígito da pontuação anterior também ter sido igual à previsão. Ou seja, definido em 2, precisa que o último dígito da previsão saia 2 vezes seguidas e no último dígito a pontuação tenha os últimos 3 dígitos iguais. Se eu definir aqui em modo operação não usar a última casa, o robô vai analisar os 3 dígitos anteriores ao último.
Nesse caso, o robô faria entradas se os últimos 3 dígitos antes do último fossem iguais à previsão. É a mesma estratégia, só que analisando a quantidade de dígitos que a gente definir pulando o último dígito da pontuação. Eu achei que ficou muito top, galera. Não acionei o loja virtual porque é um teste e eu não queria que demorasse mais ainda. Mas é claro que para as operações em conta real, é aconselhável que não dispense essa opção de loja virtual. Definir um loja virtual aqui já estaria ótimo. Vou deixar rodando um pouco aqui para fazer uma entrada para mostrar a vocês. Aqui na notificação, o robô mostra o tipo de operação que está em atividade. Aqui está mostrando que está em real, ou seja, não está no loja virtual. Quando o loja virtual estiver ativo e for uma negociação virtual, vai estar informando aqui na notificação que é uma operação virtual. Depois nós temos a pontuação do tique, logo depois os dígitos da pontuação que estão sendo analisados. Como eu defini 3, então a notificação mostra os últimos 3 dígitos da pontuação. E por último aqui a previsão que está definida. Veja que ela vai mudando a cada tique. Enquanto a compra não é feita, o robô vai definindo a previsão no último dígito. Isso faz com que cada tique o robô altere a previsão. Olha galera, com essa configuração demorou 1 hora e 10 minutos para fazer a entrada. Demora um pouco mesmo, mas passa muita segurança. Lembrando sempre, pessoal, por melhor que seja a estratégia de entrada, a gente nunca vai estar 100% livre de sequências de lojas. Por isso a importância de fazer suas apostas com responsabilidade. Se deixar o robô rodando direto para tentar ir buscar lucros mais altos, sua operação vai ficando cada vez mais vulnerável. Por isso, monte estratégia de operação com períodos curtos e poucas entradas, ok? Então é isso, galera, mais uma ideia bem legal mostrada aqui para vocês. Quem quiser utilizar o robô é só acessar a plataforma danielreboldautomatiza.com. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me chamar no zap. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.